eu não vou desistir de você, Preciadinho. Não vou desistir de você. Eu ainda acho que você vai ser um grande jogador no Atlético, cara. Dá para destacar alguns jogadores do Atlético. A dupla de zaga do Atlético, o tão contestado Vitor Hugo foi muito bem ontem, fez um gol e demonstrou, né, que ele pode ser muito útil quando for necessário. Não estou falando aqui para ser titular, estou falando para ser uma peça que vira outra, mas deve ser, né? Tem a necessidade, né? O Tressoldi, cara, o que está jogando o Tressoldi é brincadeira, está jogando muita bola, né? No segundo tempo, final do jogo, 3-0, saindo de um lado para o outro para dar carrinho, né? Tirando a bola e chamando a torcida para aquela energia que ele está levando ali para o torcedor, eu acho que é muito importante. E quando você vê o meio de campo, o que o Bernard está jogando, cara, o terceiro gol do Atlético é uma jogada primordial, assim, que a gente não vê há muito tempo, né? A saída de bola lá atrás, toca rápido para cá, para lá, para cá, o Bernard toca, lança na beirada, volta pro Bernard, ele vai bater, é travado, ali ia ser um golaço, gol de videogame, aí a bola sobe pro Coelho fazer o gol. O atleta na transição rápida, habilidade, velocidade do Bernard. E o Coelho? 2 jogos, 3 gols. Ele se transformou no artilheiro do Atlético na temporada junto com o Bernard com 6 gols. Sendo efetivo, né? Aparecendo para o jogo. Ainda acho que ele peca um pouco em alguns momentos ali na decisão, no último passe, mas está crescendo de produção. Eu acho que essa parada da Copa foi muito importante para o Barba conhecer melhor os seus jogadores. Sabe, a gente sente que o clima é positivo. Ontem, até na Zona Mista, vieram falar com o Coelho que na hora do gol, o Everson foi até o Barba comemorar, né? E que isso é uma coisa muito bacana. O Coelho falou assim, para vocês é uma coisa diferente. Para a gente é uma coisa normal. O nosso elenco está fechado, o nosso elenco tem um ambiente muito saudável há muito tempo, mas às vezes parece que para vocês de fora, vocês não conseguem enxergar isso, porque vai muito em questão de resultado. O que eu vejo é que o Atlético está evoluindo, o torcedor realmente tem que entender isso. Você falou aí, o que para mim eu ainda acho uma pena não ter feito gol, eu não acho pena de nada. Eu acho que o Atlético tinha que fazer era isso aí. Ganhou, tem que curtir o momento. Torcedor, claro que não ganhou nada, mas o momento do Atlético é muito bom. 9 jogos de invencibilidade. Mas para mim o grande corte HG é o clássico do Cruzeiro. De lá para cá são 16 jogos, são 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Uma derrota com um jogador a menos contra o Ceará. Uma derrota contra o Corinthians, que o Atlético jogou melhor do que o Corinthians. Para mim, aquela vitória foi fundamental, sabe, para dar uma virada de chave, o Atlético contra o Cruzeiro. E o Barba com 51% de aproveitamento, né, demonstrando aquele torcedor que tinha aquela dúvida ainda do trabalho dele. É um trabalho de consistência, ainda não tem todo o elenco à disposição, vai melhorar com o Fred, Castanho jogou um pouco ontem. Agora o principal. 51 no total, né? No total. Jogos, o brasileiro dá 53. 51. Agora, o brasileiro 53. O principal para mim, o torcedor do Atlético ficava ali naquela, vamos fazer continha de calculadora, rebaixamento. 0,81% de chance do Atlético ser rebaixado. E 26% de chance do Atlético conseguir uma vaga da Libertadores. Mudou o jogo. O Atlético hoje, olha lá para cima. Mas é o fator Barba, né? Também. Não é o fator Barba. É o 90%. É o fator Barba, cara. O Barba mas você não pode colocar tudo nele, mais não. Que 30. É bem mais pode que colocar 30. tudo nele. Mas mas tem que ser colocado não, pra tudo? ele. 100%? A responsabilidade hoje é dele. Não é ele fez esse time começar a jogar, cara. Ele fez a gente começar a acreditar em jogadores. Não, eu sei, mas se a gente não acreditava 100% mais. Mas tá falando então você acha que o treinador recupera jogador? Eu acho que o treinador recupera jogador. O Bernard, gente, é um jogador que, cara, o Bernard queria. Ele tentava, mas não jogava. Olha o que o Bernard se transformou com o Barba. Olha o que esse time se tornou com o Barba. Natanael. A gente falava mal do Natanael. Pô, não serve, não dá. Não é pro tamanho do Atlético. O Barba recuperou. Então, assim, o Barba é o grande responsável pelo momento do Atlético. Eu brinquei hoje com o Elton, na hora que a gente estava conversando antes do programa na rádio, eu falei para ele assim, Elton, o Barba hoje está merecendo mais que o Hulk uma estátua na Arena MRV. Porque esse cara mudou completamente o Atlético. Ele fez o Atlético, que era um time que todo mundo imaginava que poderia lutar contra o rebaixamento, se tornar um time que briga por uma vaga na Libertadores. O Atlético tem um jogo a menos. O Atlético vencendo esse jogo, ele fica a um ponto do Cruzeiro. A um ponto do Cruzeiro. A um ponto do Cruzeiro, que é o quinto colocado, o último da zona de classificação para a Libertadores. Então, eu não posso, cara, olhar pro Barba e achar que ele não é o grande Você vai fazer o Valu infartar, mas eu vou dar razão ao Valu numa coisa. Eu acho que o Barba tem essa posição, mas aqui, quando você fala assim, porque ele fez o jogador jogar. Se o jogador não quiser, gente. Eu sei. Foda, né, mas é pelo seguinte, eu vou dar um exemplo pra você. Querer, o Alexander está indo embora do Atlético, ok? O Alexander teve todas as chances do mundo. E por quê?
Por quê? O Bernard, não é questão só disso, não. Se o Bernard não tivesse se empenhado em entender... Mas precisa querer, né, Breno? Então, mas aí o trabalho... Por isso que eu não coloco 100% aqui, eu achava que 100% eu coloco, o Bernard... 70% eu coloco. O Bernard não tivesse afim. O Bernard estava afim, só que ele não estava dando conta. Ele estava afim com o Cuca, ele estava afim com o Milito, ele estava afim com o Sampaoli. Não sei se era só isso. Ele deu conta só... Gente, o atleta tem mudanças coletivamente, não tem jeito. Coletivamente, quando melhora, individualmente, os caras vão aparecer como tem aparecido. Nós já citaram aqui Natanael, o Rony argentino, está jogando demais. Eu não trato assim. Porque aqui é o seguinte, se um ficar pensando aqui o que o outro falou e deu errado ali na frente, vamos ficar aqui o programa inteiro, porque todo mundo vai errar. O futebol é assim. Eu continuo achando a mesma coisa. Futebol é cíclico. Por exemplo, depois da vitória, sabendo que é um jogador... Calma que você vai falar, viu, Valuzier? Depois da vitória e tal. Por exemplo, eu estava conversando hoje com o Príncipe pela manhã sobre o Casserra. Gente, o Casserra vai ajudar, o Casserra vai decidir jogo, o Casserra, ele se doa em campo e tal, mas o questionamento com o Casserra é, pelo dinheiro que foi projetado, que foi colocado no negócio, ele não podia ser um cara para chegar e ajudar, ele tinha que ser um cara para chegar e resolver, e ele não me parece, até o momento, o cara para resolver, mas ele pode resolver um jogo aqui, outra colar, não, ele vai fazer, só que ele não é o cara para fazer, até o momento. Então os questionamentos às vezes são, o dinheiro que colocou não era ao invés de ajudar para resolver, mas não é. Só que o time vai ganhando corpo. Você viu o Castanho ontem. Depois que ele e o Maicon entraram, aí o jogo mudou, né? Porque aí você quer mais intensidade, você tem o Cissé, o Alex e o Alan Franco. Você quer um time que precisa atacar com mais qualidade na saída de bola, aí você tem Maicon e Castanho. Aí daqui a pouco você tem o Fred nesse time. O Atlético está no mercado para o zagueiro e atacante. Eu não sei se vem um centroavante, se vai ser o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é sonho antigo do Atlético. O Luiz Araújo procurou a direção do Flamengo e pediu para vir. Mas eu não sei se vai ser. Só que vai ganhando corpo. Ou seja, quando você entrega para o Barba o Castanho e o Fred, aí o Barba já regozija também. Porque o time que sem os dois já estava ganhando corpo, com os dois vai melhorando. E aí os resultados seguem acontecendo. E aí vem o equilíbrio, aí vem a confiança. Aí individualmente já começa a aparecer. Aí o Coelho já começa a aparecer melhor, você já não consegue olhar para o Coelho e falar que o Coelho tem que ser reserva desse time. Aí tem um jogador que eu vou falar com vocês. Eu falei aqui há um tempo atrás, virei chacota no Instagram, que o Atlético teria, naquela oportunidade, quando contratou, da melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. O Lodge já tem se mostrado, né? Você vai falar comigo que o Lodge hoje não é um lateral que você pode meter a camisa da seleção nele, é sacanagem. E tem um que eu defendo, mas eu sou único. Eu sou o único que defende, que eu adoro ele, cara. Eu amo o Preciadinho. Achei que você ia falar do Vitor Hugo. Não, eu amo o Preciadinho. Para quem reclamava do sistema com 3 zagueiros, que foi o sistema que ajudou a construção desse Atlético mais sólido agora, né? Mas ele mudou nos últimos 3 jogos e começa mudando exatamente no jogo contra o Remo, onde ele mandou um time a campo com 6 mudanças. Ontem o Atlético tinha 5 mudanças, foi apreciado na do Natanael, o Vitor Hugo já na do Lianco, que está contundido. No meio campo, ele acaba colocando o Cissé na vaga do Maicon. Na frente, ele acaba colocando o Igor Gomes no lugar do Bernard, e ficou faltando mais uma, se os amigos puderem me ajudar. Falei aqui 4, mas enfim, é isso. O Cassierra no lugar do Reinier. Lembrei aqui que foram 5 alterações com relação, evidentemente, ao Red Bull Bragantino. E o Atlético vai jogando de uma forma também diferente daquilo que a gente já estava por um caminho de querer rotular o Atlético. É o time que joga em transição. O Atlético jogou mais com a bola no pé. O Atlético não está sem recurso com a bola no pé. E isso é uma característica que acontecia com o elenco até com mais opções. Eu vou lembrar aqui algo que incomodava ainda o torcedor atleticano no ano passado e uma parte desse ano, já que o trabalho dele foi até o jogo contra o Remo. O Atlético do Sampaoli muitas vezes tinha a bola nos pés e ficava o famoso o mapa de calor em U. Ali na casa do adversário, no campo do adversário. Mesmo o Cassierra, gente, o Cassierra, assim, daqui a pouco eu tenho nitidamente que ele pode não virar o goleador do Atlético, mas ele vai fazer gols.
Acho que a bola ontem que foi passada para ele, um pouquinho mais atrás, ele acaba tendo que atrasar um pouco a passada, mas ele poderia ter feito gol, poderia, mas observem, todo lance de ataque do Atlético, o Cassierra, ele tá fora da área, quando o lance vai o desfecho vai acontecer dentro da área, ele tá lá como opção. Isso abre espaço, por exemplo, pro Lodi cabecear, como cabeceou no primeiro tempo, pro Coelho entrar na segunda trave, como entrou, porque tem um jogador que pode não ter a característica de 9, mas ele está tentando arrastar. Precisa mais que isso? Evidentemente, precisa mais que isso. Que em alguns jogos o Coelho vai ser mais bem marcado e o Lodi também. Então, só destacar como coletivamente o Atlético tem funcionado nas mãos do Domingues, que está conseguindo fazer o que faz, porque os jogadores também têm a capacidade. Ele não está fazendo mágica. Ele não está fazendo mágica. Ele não está batendo uma varinha de condão na cabeça de cada atleta e esses atletas conseguindo ajudar. E principalmente o aspecto coletivo, como um todo, ele tem fortalecido. Só um detalhe, tá? O Domingues, com essas 9 vitórias que ele chega no Campeonato Brasileiro, no comando do Atlético, Cuca e Sampaoli somaram para 12 vitórias juntos. Domingues vai aí construindo números e o mais importante, né? O que o campo do Atlético está dizendo? Eu acho que ficou claro para todo mundo, gente, é a matemática. A matemática não bate. Se o Atlético não buscar um zagueiro, a matemática não fecha. A conta não fecha. O Atlético precisa e o Atlético deve sim buscar um zagueiro agora, antes do dia 11, para reforçar esse elenco do Atlético. E eu vou só ler novamente como que o Barba fala. Ele fala o seguinte, abre aspas para o Barba. Sim, há necessidade. Também depois de saber o tempo que Lianco não vai estar em campo. Começamos a falar com o Paulo Brax, com a diretoria, sobre o que seria a melhor opção. Então, vamos trabalhar nisso. E o Atlético vai trabalhar de forma emergencial para colocar um zagueiro no Atlético o mais rápido possível. E isso é totalmente compreensível. Gostei do Barba também, quando ele elogia os jogadores que ele tem e que ele vê diariamente trabalhando. Porque o recorte que a gente tem é o do campo. É o dos jogos. E aí vem as nossas críticas para determinados atletas, como é o caso do Vitor Hugo, que fez um dos gols do Atlético. E eu ainda acho que ele é pouco para jogar e para ser o titular da equipe do Atlético. Ainda acho pouco. Então, por isso e por essas e outras, que o Atlético precisa e vai no mercado para buscar um zagueiro para chegar e jogar e ajudar o Atlético para o resto dessa temporada, porque a situação do Lianco é de 2 a 3 meses. Só para poder fazer até um argumento aqui, justificar, antes do programa sexta-feira eu conversei com a pessoa do Atlético de manhã que tinha falado que não contrataria zagueiro. Sim. E aí à tarde eu saí aqui do programa, 2h45 da tarde eu recebi a mensagem falando de outra pessoa. Não, vai contratar. Muito por conta disso aí que o Barba falou, dessa conversa que deve ter acontecido na sexta-feira, inclusive pela manhã, porque houve uma mudança de rumo e de direção. E eu acho que está certo. Vai trazer. Beirado de campo, mas é beirado de campo. E aí é onde eu quero chegar. Gente, Cassierra, 12 jogos sem marcar. Isso é muito complicado e o Barba falou ontem, tem conversado muito com ele. É um peso de responsabilidade para o jogador, ele se cobra muito. Agora, talvez eu vá aqui contrário à opinião dos demais, mas eu manteria o Cassierra como titular na quarta-feira contra o Bragantino. Dúvida, não, é porque ele poupou o Renier ontem, o Renier não entrou. Sim. Então, assim, a ideia parece ser que o Renier faça o terceiro jogo dele como titular, mas eu ainda investiria em acreditar. E ontem o Barba, tendo mantido o Cassierra 90 minutos, porque ele podia ter colocado o Borba, todo mundo queria ver o Borba, mas o que ele fez? Ele colocou porque você via nitidamente que ele estava querendo dar uma oportunidade para sair o gol. Sim. Tem que sair esse gol. Desses 12 jogos sem marcar, em 9 jogos dele, o Cassierra jogou 90 minutos. O Barba está tentando de todas as maneiras, né, fazer com que esse potencial dele venha, porque a gente sabe que para um centroavante, o gol é o essencial para você pegar confiança e tudo mais. Não basta só ele ter uma participação. O Barba fala que ele fez um bom jogo. Mas para o torcedor que está assistindo, o peso é o gol. E eu acho que aí, o Barba, assim, eu até imagino que você vai colocar o Renier, mas eu colocaria o Cassierra como titular na quarta. Eu manteria também. Só para falar, a minha fala é rapidinho, Thiago. Com relação à questão do zagueiro ainda. Para mim, o Vitor Hugo ontem foi o melhor zagueiro, tá? Do Atlético em campo. Mas o Atlético não deve pensar só num jogo. E nem só, por exemplo, e nem só, entre aspas, só, tá, torcedor atleticano, e nem só na volta do Red Bull Bragantino, e nem só no confronto da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Tem uma temporada inteira. E ele já é um jogador mais veterano. Então, numa sequência sendo titular,
por 6, 7 jogos, como é que será a questão do desempenho dele? Um jogador que está num nível físico diferente dos outros, até pelo tempo inativo. O recorte de ontem não pode ser um recorte para se falar, tá vendo? O zagueiro que temos aqui, que agora substitui o Lianco, fez uma ótima partida. Fez mesmo. Para mim jogou mais até do que o Tressoldi. Mas isso não pode varrer para debaixo do tapete a necessidade, sim, emergencial de se chegar um zagueiro. Ô Valu, eu tô contigo, acho que tem necessidade do zagueiro. E sobre o Cassierra, Breno, sabe uma situação que eu fico observando? E acho que o Valu falou isso hoje e é o que eu concordo. O Cassierra chega ao Atlético com uma expectativa que, cara, não dá. Não dá. Trouxeram o Cassierra para o Atlético como se ele fosse um matador, um artilheiro e tal. E, cara, ele é um bom jogador, mas ele é um jogador que não é um centroavante. Não é o cara para resolver. Não é o cara para resolver. Então, o Atlético precisaria desse cara? Precisaria. Eu acho que para essa temporada, com o elenco que o Atlético está montando, com o trabalho do Barba, principalmente, o Atlético consegue pensar no objetivo que é chegar à Libertadores da próxima temporada. Beleza. Com esse elenco, dá. Com o trabalho do Barba, dá. E aí, velho, a partir do ano que vem, o Atlético passar a pensar num camisa 9 de verdade. Num centroavante, realmente. Porque quando se contrata o Cassierra, pagando 8, 9, 10, 7 milhões de euros, a expectativa é, pô, esse cara vai chegar a resolver. E ele não chegou para resolver. Ele não é esse cara. Mas ele é um centroavante, um atacante que tem jogado bem, sim, com o Barba. E o torcedor, cara, assim, se não for o Cassierra fazer o gol, não tem problema. Pode ser outro. Que seja outro a fazer o gol. Pode ser o Coelho, como foi ontem. Pode ser o Maicon. Pode ser o Bernard. Não tem necessidade de ser o Cassierra a fazer o gol. Se o Atlético estiver vencendo e o Cassierra jogando bem, para mim é satisfatório. É o que eu disse aqui no bloco anterior. O Cassierra, o que você investe num jogador, o preço que foi o Cassierra, é jogador para chegar e resolver, não é jogador para ajudar. Para ajudar, você tem aqui. Né? Então, esse é o questionamento, gente. O centroavante vive de gols, o goleiro vive de defesa. Eu tô indo nos extremos porque é uma cobrança muito intensa. O goleiro entra numa fase ruim de tomar peru, de falhar e tal, o torcedor já pede logo para colocar o que está no banco. O centroavante que não faz gol, e a gente sabe que ele não é centroavante, pois ele foi contratado para fazer gol, então se ele simplesmente ajudar, não é suficiente, porque foi muito dinheiro colocado na contratação dele. Então é isso. E é inerente ao processo, né? O Wanderson falou com a gente agora há pouco aí, vocês viram. É inerente ao processo, não está bem, as críticas vêm. Coisa começa a melhorar, começa a fazer gols, aí você já dá uma aliviada.